influenciar e efetuar mudanças na vida de outras pessoas, como a política, por exemplo, a religião, a economia, a educação e a cultura. Tudo isso tem um poder muito grande por trás deles, que são capazes de mudar a vida de muitas pessoas. Mas nada se compara ao poder que o Evangelho possui. Porque o Evangelho é o único que é capaz de efetuar mudanças profundas na vida, não apenas na vida, mas também no destino de uma pessoa. Só o Evangelho é capaz de fazer mudanças que ninguém mais é capaz. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Roma, ele que já havia pregado em Atenas, já havia pregado em Corinto, cidades que tinham uma grande influência da cultura grega, do poder romano, e nem sempre o Evangelho era bem visto, a pregação do Evangelho era bem vista, porque era tido como algo muito incipiente, um Evangelho de alguém que foi morto numa cruz. Então, Paulo vai dizer para os crentes de Roma que ele não se envergonhava do Evangelho. Diz por que não se envergonhava? Porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vai dizer para aqueles que estavam lá na capital do mundo, capital do império romano da época, Roma, não só como capital, mas a influência do mundo inteiro estava sobre Roma. Não é como os Estados Unidos hoje, que exerce uma influência e um poder sobre todas as nações do mundo. Querendo ou não, existe um poder dessa nação e que influencia as demais nações. Você vai no Brasil hoje, você vai na China hoje, você vai em qualquer outro lugar do mundo, que você vê coisas que são próprias aqui deste país. É a influência da cultura, é a influência da política, é a influência da economia, é a influência da política, é a influência de todas as áreas. Esse país exerce uma influência sobre tudo e sobre todos. Mas nenhuma influência se compara à influência e o poder que o Evangelho exerce na vida de uma pessoa. Por isso, eu vou começar hoje essa série que fala sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Em primeiro lugar, eu quero falar que o Evangelho é poderoso porque o Evangelho tem o poder de transformar o pecador em uma nova criatura. O Evangelho tem o poder de transformar o pecador em uma nova criatura. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais doutrinária de todas as demais cartas e de todo o Novo Testamento. Nessa carta, Paulo deixa bem explícito o rumo que a humanidade havia tomado depois da queda e deixa claro também do que Deus fez para resgatar a humanidade caída através do seu Filho Jesus Cristo. Nos primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo procura deixar bem claro que o pecado não apenas feriu, não apenas distanciou um pouco o homem de Deus. O pecado matou espiritualmente o homem e o pecado colocou uma barreira intransponível entre o homem e Deus. Não é? É por isso que lá em Romanos 3:23 ele fala que todos pecaram, não é? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que está fora desse quadro. No capítulo 5, no verso 22, ele afirma que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, antes de encerrar esse capítulo 5, ele fez questão de informar aos romanos algo que eles não podiam ficar sem saber, algo que iria mudar a vida deles, que era uma notícia que deveria encher seus corações de alegria e de esperança, que era uma mensagem inversa à que eles acabaram de ouvir, dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, ou por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
Portanto, queridos, quando o apóstolo Paulo declara com letras garrafais, com letras fortes, que não se envergonhava do Evangelho, ele o faz por uma razão muito especial, porque ele conhecia na prática o efeito desse Evangelho em sua própria vida, que o alcançou e o transformou em uma nova criatura. Todas as vezes que você lê as cartas e os ensinos do apóstolo Paulo, você não pode perder de vista quem ele era. Ele era um terrorista, irmãos. Ele era um terrorista que matava e torturava os seguidores de Jesus por causa da religião. Hoje se ouve falar sobre os muçulmanos que incendeiam os cristãos, que torturam os cristãos, e Paulo era um desses. Paulo não era um muçulmano, ele era um judeu, mas ele perseguia os cristãos. Para os irmãos terem uma breve noção de quem era este homem, olha o que diz o evangelista Lucas a respeito dele. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele não pegava pela mão, diz que ele arrastava, ele puxava pela rua fora, e não era um asfalto assim não, era muitas vezes ruas pontiagudas, cheias de pedras, e saiu arrastando os crentes e os jogavam impiedosamente dentro da prisão. Mas, queridos, no testemunho que ele dá de si mesmo para o rei Agripa, ele aprofunda mais a questão e diz para sua própria vergonha o que ele foi capaz de fazer com os seguidores de Jesus por causa da religião. Diz ele assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, preste atenção agora, encerrei muitos dos santos, que eram os crentes, muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ele oprimia de tal maneira os crentes, ele torturava de tal maneira os crentes, até que os crentes blasfemassem e negassem o nome de Jesus. E ele diz assim: e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, amados, depois de falar do que fez e de quem ele foi, para sua própria vergonha, ele procura deixar claro aos romanos o porquê ele não se envergonhava do Evangelho. Porque o Evangelho foi capaz de fazer algo que ninguém mais pode fazer, que é mudar o homem de dentro para fora e transformá-lo em uma nova criatura, como fez com ele. Você está acostumado muitas vezes a ver pessoas que mudam de fora para dentro, mas você não está acostumado a ver pessoas que conseguem produzir em si mesmas mudança de fora para dentro, porque a mudança de fora para dentro, de dentro para fora, só Jesus pode efetuar, só o Evangelho de Jesus é capaz de fazer, é capaz de transformar um terrorista como este num pregador do Evangelho. Irmãos, é por isso que ele diz: eu não me envergonho, não coloco sobre mim vergonha ao pregar o Evangelho e ao dizer que fui alcançado pelo Evangelho. Agora, vale a pena destacar aqui, que nesse texto, a palavra portuguesa traduzida por poder, vem do original grego dinamis, de onde origina a palavra portuguesa dinamite, dínamo.
Portanto, não foi o encontro de Paulo com uma nova filosofia de vida, não foi o encontro de Paulo com uma religião que o transformou em uma nova criatura, foi o encontro de Paulo com o poder de Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio Evangelho, que o transformou em uma nova criatura, conforme ele diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 23, quando ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, queridos. É por isso que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. A verdadeira transformação do velho homem em uma nova criatura não acontece quando ele vem para a igreja, e sim quando ele tem um encontro pessoal com Cristo. É por isso que muitas vezes há muitas pessoas que estão decepcionadas com os crentes, com alguns crentes que dizem: olha lá um crente. Na verdade, queridos, o que tem acontecido muito, especialmente nas igrejas onde não existe perseguição religiosa, o que tem acontecido muito é isso: são as pessoas virem para a igreja e se transformam em crentes, mas o fato das pessoas virem para a igreja não faz delas um crente em Jesus Cristo. O que as transforma em uma nova criatura é o encontro delas com o Evangelho, com o poder de Deus, e não em vir simplesmente para a igreja. A igreja é uma consequência, mas não pode ser a igreja, ela não tem esse poder de fazer de mim uma nova criatura. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, irmãos. É por isso que Paulo afirma com convicção aos crentes de Corinto que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. No capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma veemente e categórica afirmação de que os injustos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto final. E aqui está toda a raça humana inserida nessas colocações que ele fez. Mas depois de fazer essa contundente afirmação de que tais pessoas não herdarão o reino de Deus, ele continua a sua fala e diz: tais fostes alguns de vós. Eu imagino que ele olha para a congregação, talvez um grupo como está aqui vocês, não em bancos como este, mas em uma casa, ou debaixo de uma árvore, ou em algum lugar assim separado, e ele diz: esses ladrões, idólatras, pecadores não entrarão no reino dos céus. Homossexuais, ladrões, criminosos, prostitutos. E eu imagino que ao fazer essa afirmação, numa cidade como Corinto, tão permissiva, tão depravada, eu imagino que causou uma certa efervescência no meio daquele povo. Mas ele vai olhando um por um e diz: tais fostes alguns de vós. Essas pessoas não vão entrar no reino dos céus, mas tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: como é que Deus via agora aqueles que antes eram injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, maldizentes, roubadores, depois que eles tiveram um encontro transformador com o Evangelho de Jesus Cristo? Agora, Deus os via como lavados, como santificados, como justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Sabe por que Deus os via assim? Porque não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não seja capaz de anular. E não há pecado tão sujo que o sangue de Jesus não seja capaz de nos purificar, como disse o apóstolo João na sua primeira carta.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, eu pergunto, ficou algum pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de purificar? A resposta é não. Mais uma vez, irmãos, é por isso que Paulo afirma com convicção aos crentes de Corinto, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. O diabo, as pessoas a quem você ofendeu, talvez os seus próprios familiares, os seus amigos mais chegados, os próprios irmãos da igreja e até mesmo a sua consciência, podem te acusar e te fazer lembrar com muita frequência o que você fez de errado no passado e talvez de quem você era. Mas quando uma pessoa vem a Cristo, arrependido dos seus pecados, com sinceridade de coração, os seus pecados são perdoados e a sua vida é transformada em uma nova criatura. É como disse Paulo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto equivale a dizer que, no ato da sua conversão, que se dá quando o pecador, pela fé, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a dívida espiritual que ele tinha para com Deus, ela é quitada, ela é paga, completamente paga. O apóstolo Paulo esclarece isso em sua carta aos Colossenses, dizendo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não há dívida espiritual tão grande de um pecador para com Deus que Jesus não possa quitar mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Esta é a boa nova que todos precisam saber. Esta era a razão maior do porquê o apóstolo Paulo dizia aos crentes de Roma: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o único que é capaz de transformar o velho homem em uma nova criatura. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo aos irmãos as seguintes verdades. Primeira, a educação e a cultura podem melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Segunda, a autossugestão, o que está sendo treinado por muitos pastores nos púlpitos de muitas igrejas hoje. Na verdade, muitos pastores hoje, infelizmente eu vou ter que dizer isso, muitos pastores hoje estão aprendendo não com mestres sobre teologia ou mestres sobre a Bíblia. Muitos pastores hoje estão aprendendo com psicólogos como fazer autossugestão para a pessoa poder conquistar aquilo que ele deseja. Então, pela autossugestão, pode levar uma pessoa a mudar de vida, até mesmo obter a cura de alguma doença. Terceiro, a religião e a filosofia podem levar uma pessoa a melhorar a sua forma de viver. Eu poderia passar aqui um tempo maior, falando a respeito do que e de quem pode mudar a vida de uma pessoa para melhor. Mas eu não posso deixar de dizer aqui, que só o Evangelho de Cristo tem o poder de transformar o pecador, o velho homem, em uma nova criatura. Aleluia! Amados, folheando as páginas do Novo Testamento, você vai encontrar dezenas e até centenas de pessoas que foram impactadas com a pessoa de Jesus. Muitos cegos voltaram a enxergar, surdos voltaram a ouvir, mudos passaram a falar, paralíticos passaram a andar, endemoniados foram libertos, mortos voltaram a viver. Mas o maior milagre que o Evangelho já produziu
e produz. Não é fazer o surdo ouvir, não é fazer o mudo falar, não é fazer o paralítico andar, não é fazer com que o endemoniado seja liberto, não é fazer com que o morto volte a viver. O maior milagre que o Evangelho já produziu e produz na vida de uma pessoa é transformá-lo em uma nova criatura. Aleluia! É por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, e muito menos nós podemos nos envergonhar do Evangelho, queridos. Por isso cabe a cada um de nós perguntar: como é que você tem se relacionado com o Evangelho de Cristo? O que você tem feito com o Evangelho de Cristo? Quando eu levei o André lá no aeroporto para ir para El Salvador, lá no meio do aeroporto eu o abracei e disse: eu quero fazer uma oração por você. Eu o abracei e disse: meu irmão, mais do que levar comida, mais do que levar roupa, mais do que levar remédio, esse povo precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que pode mudar a vida e o destino deles. E o que é capaz de mudar a vida e o destino é o Evangelho de Jesus. Portanto, não se cale, abre a sua boca e fala de Jesus para esse povo. Nós precisamos, irmãos, chamar as pessoas para Jesus. Nós estamos chamando as pessoas para a nossa igreja. Mas muita gente está vindo para a igreja e permanecendo do mesmo jeito. Elas precisam vir para Jesus. Vir para a igreja é uma consequência. Amém? O poder do Evangelho. O Evangelho é o único que é capaz de transformar o velho homem em uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar uma palhinha para os irmãos aqui hoje. Quero chamar o Ronald. O Ronald é um desses... um dos que vai batizar hoje. Eu falei: Ronald, quero te dar uma palavrinha, 5 minutos no máximo. Ele disse: mas pastor, 5 minutos é pá. Eu disse: não, só 5 minutos. Depois você vai dar um dia seu testemunho completo do que Jesus fez na sua vida, não é? E ele então aceitou a dar esse testemunho. E eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção o que o Evangelho é capaz de fazer na vida da pessoa. Que poder tem esse Evangelho? Se fez na vida do Ronald, pode fazer na sua, pode fazer na vida do seu vizinho, daquele que está perdido por aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Como já sabem, meu nome é Ronald. Você pode me chamar Ronaldo, eu acho. Eu sou peruano, eu não falo muito português, tratem de ter paciência com o meu português. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu posso sentir a presença de Deus. Uma coisa que eu estava buscando por muito tempo. Eu me criei como católico, como muitas das pessoas em Peru, mas sempre senti um vazio na minha vida. Eu trabalhei na igreja, eu tocava por anos, mas nunca pude sentir isso dentro de mim. E às vezes eu veia outras pessoas e dizia: que tem eles? Porque eu não tenho isso. Anos passaram, eu vim para aqui e comecei a esquecer a Deus. E comecei a meter-me no mundo. Comecei a beber muito, a fazer drogas, mulheres, etc, etc. Muitos pecados. E depois eu me enfermei, tive um problema no meu estômago, com meus intestinos. Eu tinha muito dor. Eu tomava pastilhas às vezes, mas nada acontecia. Perdão. Okay. Nada acontecia. Eu tratei de buscar em outras religiões, não? Budismo, shintoísmo, taoísmo, todas as coisas, meditação, mas nada. Tudo era o mesmo, eu fiquei igual. Mas eu voltei para Peru, eu estava falando com a minha família, eu acho que 1 ano atrás, a minha mãe veio para mim e disse: Ei, Ronald, você lembra que quando você era menino eu comprei uma Bíblia para você? Não lembro muito. E ela trajo a Bíblia, uma Bíblia assim, grande, muito grande. André conhece a Bíblia, é uma Bíblia assim grande. Eu comecei a ler, comecei a sentir uma coisa aí, algo dentro, mas muito pequeno, como uma pequena voz dentro de mim. Eu voltei para cá
eu seguia com meus problemas estomacais e tudo, muito dor. Eu tinha muito problema para aceitar a Jesus. Eu creia em Deus, sempre creio em Deus, mas por algum motivo eu não podia crer em Jesus. Eu falava com Deus, eu orava muito à noite, chorava, tinha pânico, muito dor. Eu sentia que ia morrer, para ser sincero. Até que um dia eu estava desesperado. Estou falando com Deus, Deus, eu quero crer. Eu quero crer, por favor, ajuda-me. Só abrir a Bíblia e dizer, mostra-me, onde, ensina-me. Quando eu abri a Bíblia, estava aí. Eu não lembro qual versículo, não lembro como você, mas eu falava tudo acerca de Jesus no Antigo Testamento. E foi como uma revelação para mim. E senti tão feliz nesse momento, porque pude sentir que Deus estava vivo. Deus não está no livro. Deus está vivo. Você pode ter uma relação com Ele. Ele escuta se você é honesto, se fala com a verdade. Meses passaram, comecei a ler mais, comecei a orar mais, comecei a aceitar Deus e comecei a sentir uma felicidade que eu nunca pude sentir, que me ajudou muito para deixar as drogas, para deixar outras coisas. Até que um dia eu acho que estava lendo a Bíblia e eu senti algo como uma imagem, como uma voz na minha cabeça, bautizo. Mas eu sou bautizado, não? Católico, assim, agüita, está bautizado, não? Voltou para minha cabeça, bautizo. Eu agarrei meu telefone e disse, André, pode falar com seu pastor, porque eu acho que tenho que bautizar-me. Bueno, essa é a história comprimida. É por isso que eu estou aqui agora, porque me vou bautizar e vou aceitar a Jesus como meu Salvador. Okay. Muito obrigado. Você já pode lá se trocar, né? O André já tinha me falado sobre o Ronald. Disse, pastor, ele é a pessoa que a gente vai trabalhando assim, deixa ele. Eu falei, André, eu quero conhecer esse moço. Ele disse, pastor, no tempo certo você vai conhecer esse moço. Não sei porque que eu tinha medo de me apresentar para o Ronald. A gente vai fazer, no tempo certo vai conhecer. Ele é o tipo do cara que você tem que deixar ele meio solto. Você vai falar uma palavrinha aqui, você joga uma sementinha e deixa. E assim foi. Quando foi um dia, o André falou assim, pastor, o senhor lembra daquele moço que eu falei com o senhor? Eu falei, lembro. A gente tem orado por ele. O André tinha pedido a gente orar por ele. Ele disse, ele quer conhecer o senhor, ele quer conversar com o senhor. Chegou a hora. Eu falei, finalmente, André. Aí nós começamos a nos encontrar e falar de Jesus, orar juntos. E ele disse, pastor, o que aconteceu comigo foi real. Eu quero batizar, eu quero declarar quem eu sou, o que eu sou agora. Não é? E então, por isso que nós estamos aqui hoje. Só o Evangelho de Cristo é capaz de transformar o velho homem em uma nova criatura. Ele dizia, pastor, quando eu estava lá, com todo respeito, sem dizer nenhuma crítica, quando eu estava lá na minha yoga, por algum tempo eu tinha aquela alegria, aquela paz que eu sentia naqueles primeiros momentos, mas daqui a pouco vinha aquela angústia toda de novo. Eu precisava de uma nova sessão, eu precisava de um novo mergulho na minha mente até, mas hoje eu fui encontrado por Jesus. E Ele mudou a minha vida, né? Glória a Deus. Não houve nenhuma pressão, a gente não faz trabalho dessa forma. Não houve nenhuma pressão, conforme vocês ouviram, Ele mesmo que nos procurou para dizer, eu quero ser batizado. A Dailma, foi ela mesma que nos procurou. Há quantos anos eu conheço a Dailma? O Edinho que está aqui, cadê o Edinho? Está ali. 12 anos, né, Edinho, que nós nos conhecemos. 12 anos, ela é testemunha, sempre visitei, estivemos juntos, mas nunca pus pressão, você precisa batizar. Aí o ano passado ela disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor, está chegando o dia de eu me batizar. Falei, amém. Não é? Então, é uma coisa que a Bíblia fala que você tem que fazer, mas não é algo que tem pressão de Deus em cima de você. Se você já teve essa experiência de conversão, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por que não batizar?
não é? Eu preciso deixar bem claro aqui, queridos, que o batismo, ele não tem o poder de salvar ninguém, não é? Embora o Ron falou daquela aguinha assim, né? Mas o segredo do batismo não está se você mergulha ou não mergulha, o segredo está, porque, na verdade, querido, a água é símbolo daquilo que o Espírito Santo faz na vida da gente. Quem purifica o homem é o Espírito Santo. Não é isso que Paulo lá falou, mas vós vos lavastes. Quando é que eles foram lavados? Quando mergulharam ou quando receberam água na cabeça? Não, é quando tiveram um encontro com Cristo, o Espírito Santo selou e batizou ele ali naquele momento, ele foi lavado e purificado. É no sangue de Cristo que nós somos lavados, não é? E é o Espírito que nos põe no corpo de Cristo, nos insere no corpo de Cristo. O batismo é uma forma de nós declararmos publicamente que hoje eu sou um seguidor de Jesus. Por isso o batismo tem em todas as religiões. O batismo não é uma coisa exclusiva da igreja evangélica, ou católica, ou seja, qual for a igreja. Ela tem em todas as igrejas, até mesmo na igreja do diabo, tem batismo, entendeu? Porque batismo significa o início de uma caminhada naquilo que você está professando, né? E se eles estão declarando isso, hoje nós temos essa consciência, tá bom? Vamos cantar um cântico quando nos preparamos para o batismo? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir das graças que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Teu amor me envolve.
contigo voarei no poder do teu amor. Através do batismo nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O batismo é uma simbologia daquilo que acontece internamente, mediante a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o crente, o cristão, tem a alegria de poder declarar para outras pessoas que hoje ele serve ao Senhor Jesus. Mediante essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós então somos transformados em uma nova criatura. E o batismo é uma forma de nós demonstrarmos publicamente isso, que nós somos em Cristo. Como disse agora na pregação, só o Evangelho tem esse poder de transformar o homem em uma nova criatura. Daí nós iremos conceder o batismo da água nesse instante. O Logan do Breno está perguntando, será que aquela água está muito fria? Bom, está fria. Adailton, você declara diante de Deus, das pessoas aqui presentes, que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida?
nós vamos celebrar o triunfo, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado, através da ceia, não é? Porque a ceia nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, da sua morte, mas nos faz lembrar da sua ressurreição e nos fala da sua volta. A Bíblia diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Por que nova aliança, querido? Porque nenhuma das alianças até então feitas com o homem foi cumprida pelo homem. Então Jesus Cristo veio e cumpriu cabalmente a aliança que fez, não é? E pagou completamente o que foi exigido por Deus. Então é a nova aliança do sangue de Jesus, e ele venceu, não é? E ele então instituiu a ceia depois de celebrar, de participar da Páscoa. Enquanto a Páscoa fazia o povo lembrar a libertação de 430 anos do jugo dos egípcios, ele institui a ceia dizendo: há um jugo maior, que é o jugo do pecado, que eu trouxe libertação. Portanto, quando você participar da ceia, lembre do sacrifício de Jesus. Amém? Pastor Pedro, vem cá. Vamos dar graças por esse privilégio de podermos participar da ceia do Senhor. Quero convidar também o pastor Davi para que venha, fique do meu lado. Aleluia. Oremos, irmão. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, seja bendito o teu nome para sempre. Estamos comemorando, Senhor, este momento de alegria e de júbilo na tua presença, pela tua palavra poderosa que transforma vidas, transforma os corações. Por estas vidas, Senhor, que desceram as águas do santo batismo para a glória do teu nome e ressurgiram, Senhor, renovados nas suas vidas, com um compromisso e uma aliança contigo. Aqui nós temos, Senhor, esta mesa, a santa ceia do Senhor. Oh, que tempo bendito e abençoado. Senhor, nós aqui apresentamos o pão e também, Senhor, o vinho, como símbolo do teu corpo que foi moído por nós na cruz do Calvário, e como símbolo do teu sangue que por nós foi derramado ali. Oh, bendito é o teu nome para sempre. Senhor, agora fortalece as nossas almas, nos revigora, nos reanima, Senhor, que este momento seja um momento para fortalecimento da nossa fé. Ó Deus eterno, Deus querido, mantém sobre nós a tua presença, o teu cuidado e o teu favor. Oramos a ti, ó Deus, com ações de graças, em o nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Antes de passar a palavra ao pastor Davi, eu quero eu mesmo ministrar a ceia aos novos membros da família da fé, não é? O Ronald e a Dailma. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, dando instrução acerca da ceia do Senhor, como o pastor já citou, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, existem duas ordenanças
que encontramos na Bíblia, que hoje à noite foi praticada e está sendo praticada aqui. Primeiro é ir, portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, porque hoje à noite foi coroado com 2 batismos a ordenança do Senhor Jesus. E essa igreja ensina a guardar as coisas que o Senhor tem ensinado. E a segunda parte é fazer isso em memória do Senhor Jesus. Todos os irmãos que estão em comunhão com o Senhor Jesus, que já foram recebidos como membros de uma igreja evangélica, reconhecidamente evangélica, que tenha sido recebido por batismo e comunhão e confissão de fé, poderão participar dos elementos que serão ministrados. Já foi consagrado, a oração o pastor já consagrou, agora nós vamos distribuir. Mas eu peço que você curva a sua cabeça. E por um momento, se existe alguma coisa que você pensa que pode ser impedimento de você participar dos elementos que vão ser oferecidos agora, que você confesse ao Senhor, peça perdão e assim participe. Não é voltar para casa sem participar, porque se o Senhor Jesus volta hoje à noite, se você não participa, se você não tem condição de participar, eu pergunto, você terá de subir com Ele? Portanto, conserte-se, mude agora, faça um propósito. Se há alguma coisa que tem que ser consertada depois de você sair daqui, que você faça. Oportunidade para que você possa fazer uma oração de confissão. Senhor Deus, lembramos da Tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos participar da ceia, Senhor, com o coração limpo. Que possamos, em nome de Jesus, receber agora o perdão das nossas faltas e assim participar, Senhor, com uma consciência tranquila de que nós estamos recebendo os elementos da ceia para nossa edificação. Senhor, todas as vezes que participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Que em nome de Cristo Jesus o façamos com fidelidade. Amém. Irmãos, todos os irmãos que, como eu já citei, que fazem parte de uma igreja reconhecidamente evangélica e que está em comunhão com sua igreja, com o Senhor Jesus, poderá participar. Irmão Daniel. Tendo o Senhor dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar de pé, irmãos. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos participar deste primeiro elemento, que simboliza o corpo do Senhor que foi transpassado em nosso favor. Que possamos estar recebendo, Senhor, para nossa edificação e fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos permanecer ainda de pé e vamos participar do segundo elemento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde posso me achegar, o caminho para Ele, pela minha vida, somente pelo sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Nada além do sangue pode nos limpar de pecado. Obrigado porque o Senhor não se negou ali na cruz, mas permitiu que o seu sangue fosse derramado para nos purificar de todo o pecado. Hoje estamos celebrando, relembrando a morte e celebrando a vida. Obrigado, Senhor, pela restauração da nossa comunhão contigo. Que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a nossa vida e que nunca esqueçamos o sacrifício executado lá na cruz em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque naquele momento Jesus cantou um hino antes de se despedir dos seus discípulos naquele instante. Nós vamos celebrar também essa vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, cantando com alegria aquela música que já é tradicional entre nós, né? Hino antigo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Pastor Mar, vem cá. Escolhe uma família aqui fazendo um favor. Quem é? Família da Marimon. Ela não está aqui hoje. Escolhe outra. Volta pra caixinha, né? Família do Júlio Claudinha, Júlio. Também não está aqui hoje. Vai lá, Zé Quete.
Vai lá, vai lá. Mas você está procurando gente que não está aqui hoje. Família do Marco César, Débora e Sibeli. Uau, tá aqui, você está aqui. Pronto. Vai ser a família que nós vamos estar orando por ele durante essa semana. Vem cá, Marcos. A Fátima e Neto vem aqui. A Fátima e o Neto foram a família que foram escolhidas semana passada para orarmos. Tivemos um tempo muito gostoso ali na quinta-feira. Foi? Tempo abençoado ali na casa da Fátima, de comunhão com o Neto, com a Fátima, e teve até bolo, né, Neto? Ali até... Pamonha, é tudo de bom, viu? E agora essa semana é a semana de nós orarmos pela família do Marcos, da Débora e da Sibelinha, né? Hoje o pastor e o Marcos estejam orando, agradecendo a Deus pela vida da Fátima e do Neto, e agora apresentando a família do Marcos durante a semana em oração. E logo depois se encerra com a bênção apostólica. Oremos ao Senhor, queridos. Estenda sua mão para cá. Aproveita para estender sua mão. Pai, nós queremos te louvar, Deus. E te louvamos, Pai, por essas duas famílias que aqui estão. Pai, esta família que foi motivo de intercessão durante essa semana. E te louvamos pela certeza que temos de que o Senhor ouviu o clamor dos seus filhos. De que o Senhor, Pai, tem estendido a tua mão sobre esta família. E que em todo o tempo a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade estará sobre eles. Mas queremos também trazer diante do Senhor essa nova família, Pai, que tomamos, Senhor, como uma família para interceder durante essa semana. Ó Pai querido, que cada oração que for levantada diante do teu altar por esta família, ó Pai, que chegue diante do Senhor, e que a tua mão e os teus olhos estejam voltados sobre eles, para os fortalecer, para os abençoar, e que em todo o tempo a tua palavra esteja escondida no coração deles, de maneira, Pai, que eles encontrem prosperidade e guarida no Senhor. Ó Pai, assim nós te louvamos, por esta maravilhosa festa que nos proporcionaste neste lugar. Ó Pai, a ti a honra, o louvor, a glória, Senhor, para todo o sempre e por toda a eternidade. Agora, Pai, nós somos te agradecidos por tudo e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, que todos possam dizer amém. Enquanto as duas famílias aqui se abraçam aqui, você pode dar um abraço no seu irmão, não é? E desejando uma semana abençoada. E o culto vai continuar no salão social.